Palavra ao professor António Magalhães, que é professor catedrático da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e coordenador de investigação no Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior. Os seus interesses de investigação centram-se na análise das políticas educativas, designadamente nas relações entre o Estado e os sistemas e as instituições de ensino superior, e nos modelos de governação deste setor ao nível europeu. Investiga também métodos de análise política com foco na análise do discurso político. Tem desenvolvido, ao nível nacional e internacional, projetos de investigação, sobretudo na área do ensino superior, e tem publicado, editado e coeditado livros, capítulos e artigos em revistas de referência no campo, como Higher Education Policy, Higher Education and Studies in Higher Education, among others. Professor António Magalhães. Está sem som, está sem som. Era só para ver se estava atenta ao meu desempenho. Eu começo por cumprimentar os meus parceiros de painel e dar também um abraço às pessoas, um abraço digitalizado, às pessoas que nesse sítio, que não é nenhum lugar, no www nos estão a ver. E agradecer, claro, o convite. Eu gostaria de colocar em epígrafe à minha intervenção uma pequena história, que me foi contada por um colega. Ele estava numa conferência fora do país e no primeiro dia, depois das sessões, quando se preparava para regressar ao hotel, ele reconheceu 2 participantes que também estavam lá hospedados. Eles perderam-se. O meu amigo também. O que é que eu quero? Qual é a moral da história? É que nunca sigas ninguém só porque parece que sabe para onde vai. Temo que algum seguidismo se possa aplicar à maneira como estamos a integrar nas nossas práticas a crescente digitalização e tecnologização do ensinar e do aprender. A transformação dos materiais, métodos e técnicas de apoio aos processos educativos em linguagem digital é já considerada por alguns uma viragem na história da educação. Contudo, o conceito de universidade digital é difuso e a investigação nesta área identificou já precisamente a tendência para a integração acrítica do digital nos processos e estruturas dentro das universidades, em detrimento da reflexão sobre como os desafios da digitalização nos interpelam e como podem ser reimaginados. Eu não venho aqui, também como disse o Licínio, eu não venho aqui propor um discurso tecnofóbico, mas antes uma discussão sobre esta viragem, de modo, como o meu amigo, não seguirmos apenas alguém que parece saber para onde vai. Procuro, portanto, contribuir para a discussão acerca da especificidade educativa da educação superior, que já era urgente antes da crise pandémica. A crise apenas acelerou essa urgência. E, de facto, os estudos sobre o ensino superior têm vindo a concentrar-se, sobretudo, nas transformações organizacionais, na governação e na gestão dos sistemas e das instituições, e muito menos no conceito ou ideia de educação superior. Sobre o que é superior na educação superior. Efetivamente, esta área de estudos tem-se focado menos nesta dimensão educativa e que, quando assume centralidade, é frequentemente para identificar o conjunto relevante das competências e habilidades que, como resultados da aprendizagem, tornam empregáveis os diplomados. O ponto de partida para discutir a questão que orienta este debate deve, a meu ver, trazer para o centro deste debate a especificidade da educação superior e já agora das instituições onde ela se desenvolve. De facto, a resposta à tecnologização e digitalização da educação superior não pode ser separada, como bem mostrou o Licínio, de um posicionamento crítico em relação às narrativas dominantes, como as fundadas na utilidade económica e social da educação superior e que já têm vindo a transformar as experiências
educativas dos estudantes e dos professores. Na verdade, o conceito de educação superior que herdamos da modernidade pressupunha que a exposição dos estudantes ao conhecimento potenciava características emancipatórias e transformadoras nos indivíduos, ao mesmo tempo que proporcionava à sociedade a formação superior de cidadãos e trabalhadores especializados. A centralidade dada ao desenvolvimento de competências que nós sabemos definidas como a capacidade de convocar conhecimentos, experiências e atitudes para lidar com situações sociais específicas, sobretudo em contextos laborais, tem vindo a reconfigurar esta concepção de educação. Mas a tendência para a segmentação entre as funções de ensino e de investigação pode pôr em causa a própria ideia de educação superior, que reside precisamente na ligação entre investigação e ensino. O debate sobre o futuro da educação à distância e à distância não pode ser desligado, portanto, da gramática política que se tem tornado dominante, designadamente pela influência de instituições como o Banco Mundial, a Unesco, a OCDE e a União Europeia. Estas instituições colocam crescente ênfase na relação do ensino superior com o desenvolvimento económico e social e na articulação da formação superior com as necessidades do mercado de trabalho. É neste contexto que surge como importante que discutamos a especificidade das experiências educativas proporcionadas pelas instituições de ensino superior. Ora, vejam, por exemplo, a publicação de um grupo de trabalho da OCDE sobre credenciais alternativas. O documento diz que as chamadas credenciais alternativas, querem eles dizer microcredenciais, digital badges e certificados reconhecidos pela indústria, são um meio de oferecer uma formação muito mais direcionada do que aquela que os programas tradicionais ofereceriam. Ora, é importante discutir como é que esta oferta de alternativas de provisão e reconhecimento de credenciais se articula com as funções das instituições de ensino superior. Mas é fundamental mais ainda discutir a questão da identificação da especificidade da educação superior e dos seus valores académicos básicos. É neste contexto, portanto, de crescente funcionalização da educação superior em relação ao desenvolvimento económico, já bem argumentado pelo Licínio, que as questões levantadas pela incorporação das TIC e da digitalização da educação devem, na minha perspectiva, ser discutidas. Isto é, como é que esses meios e instrumentos configuram as experiências educativas e como afetam, e isto não é menos importante, os processos de expansão democrática do ensino superior. A importância atribuída à tecnologização e digitalização da educação já era visível nas prioridades assumidas nas agendas políticas de políticas educativas europeias, mas foi potenciada e fortalecida no contexto da pandemia. A Comissão Europeia, em 2018, tinha já adotado o primeiro plano de ação para a educação digital e definido as ações para o período 2018-2020. E no que diz respeito à prioridade de desenvolver competências digitais com o objetivo de criar uma plataforma europeia para o ensino superior, o projeto que se chama Online Pedagogical Resources for European Universities, se não estou em erro, que iniciou e foi já iniciado em 2019, já foi implementado por um consórcio de 20 parceiros em 11 países. A digitalização da educação e desenvolvimento de competências digitais tornou-se efetivamente numa questão política central da política educativa. Todavia, esta prioridade, para além dos seus impactos na forma de ensinar e de aprender e na gestão do tempo dos professores e dos estudantes, tem implicações, na minha perspectiva, para a própria concepção de educação superior. O que eu quero dizer é que a questão da tecnologia digital deve ser vista, e para responder à pergunta que orienta este debate, a tecnologia digital deve ser vista em função do propósito da educação superior e olhar criticamente para as perspectivas das diversas partes interessadas neste processo, sobretudo aquelas cujos discursos se vão constituindo como dominantes.
O que eu quero dizer é que não devemos seguir alguém só porque aparentemente sabe para onde vai. E é também importante que para a resposta à pergunta deste webinar, olhar para as experiências passadas e em curso sobre o regime de ensinar e aprender remotamente. Os modelos veiculados pelos Massive Open Online Courses, os célebres MOOC, que ganharam visibilidade, sobretudo a partir do final dos anos 2000, podem ser aqui chamados. Podem e devem. Em 2017, já centenas de instituições ofereciam MOOCs, salvo seja, a mais de 10 milhões de habitantes em todo o mundo. Os MOOC oferecem às universidades uma forma de disseminar / vender os seus produtos numa audiência global sem custos ou com poucos custos para os participantes. Contudo, estes cursos têm vindo a ser questionados não só porque as suas taxas de sucesso são baixas, são à volta de 13%, como também são os indivíduos em situações económicas mais confortáveis e com níveis mais elevados de educação que tendencialmente procuram esses cursos. Os contornos dos MOOC, da sua concepção dos processos educativos, dos seus instrumentos e das relações pedagógicas que promovem, são um possível analisador das transformações da educação que a educação superior está a viver e de seus possíveis futuros. Por outro lado, há que sublinhar que a tecnologização e digitalização da educação está ligada à expansão, como bem mostrou o Licínio também, e nós não combinamos a nossa apresentação, está ligada à expansão da economia digital global. As instituições de ensino superior e as diferentes partes interessadas geram dados que podem ser usados para analisar como os estudantes aprendem com vista a potenciar os seus resultados. Os sistemas de aprendizagem adaptativos, a Learning Analytics, os Big Data têm vindo a ganhar uma centralidade indiscutível na governação superior, da educação superior ao nível dos sistemas, das instituições e das próprias relações pedagógicas, como o Licínio também já sublinhou. Uma das mais bem-sucedidas empresas do mercado da educação e um importante influenciador das políticas educativas, a Pearson, é um caso exemplar de governação digital. Em 2016, esta empresa assumiu como prioridade ser a primeira do digital, através da criação de uma plataforma de aprendizagem, combinando numa só arquitetura os serviços baseados na nuvem, com a análise computacional sistemática dos dados e com as potencialidades da máquina de aprender, onde os objetivos visados, sobretudo através do desenvolvimento da inteligência artificial, é a interação direta e individualização, como já se falou, dos processos de aprendizagem. Efetivamente, a diluição das experiências educativas dos estudantes e dos professores no éter do www, a reconfiguração dos espaços e dos tempos de formação, a crescente transformação das competências e qualificações adquiridas na educação em valor de troca, devem ser tidos em conta neste debate. E, em última análise, com a diluição da centralidade da produção e aquisição de conhecimento como processo de formação, com esta diluição pode ser a própria concepção de educação superior que está em causa. A universidade tem já uma história no que respeita à educação à distância e online. Liderou, por exemplo, a educação aberta mesmo antes da popularização da internet. A educação à distância tem vindo a incorporar a digitalização dos processos de ensinar e de aprender, e no contexto da pandemia houve uma veemente utilização destas formas de trabalhar. O chefe da unidade PRASTIC em educação da Unesco, em abril de 2020, enfatizou a necessidade de os decisores políticos e os líderes institucionais aproveitarem a pandemia e as suas lições para avançarem para a fase de planeamento do futuro da educação. Sim, concordo. No entanto, este avanço deverá ser enraizado num debate sobre as dimensões pedagógicas que a criação e a disponibilização de infraestruturas e instrumentos tecnológicos por si só não pode resolver.
Nesta linha, um artigo interessante de um estudante da Universidade de Duke, onde analisa o surgimento da Universidade Zoom, critica o caráter arbitrário dos processos e das estruturas de aprendizagem remota e o potencial desmantelamento da pedagogia da universidade. As pedagogias digitais não são neutras no tipo de sociabilidade que veiculam e apelam para o repensar não só das possibilidades proporcionadas pelas tecnologias e atividades online, mas também para as finalidades básicas da educação e do seu contributo para desenvolver sociedades mais democráticas e justas. A questão realmente importante é o que é que intrinsecamente define a experiência da universidade e cujo valor a distingue. Não se trata, portanto, de negar as potenciais vantagens da migração de partes importantes do ensinar e do aprender para o mundo virtual, mas antes de debater como é que os currícula poderão integrar as experiências educativas dos professores e dos estudantes numa abordagem inclusiva, ecológica, no âmbito das interações da rede, nas redes e nas plataformas académicas. Eu estou a terminar. Na reformulação das agendas e da definição de prioridades dos sistemas e instituições de ensino superior, é importante que as relações pedagógicas face a face não sejam subestimadas como sendo acessórias ao processo de formação e que a questão da perpetuação das desigualdades do acesso e sucesso no ensino superior não seja secundarizada. De facto, os estudantes de grupos, dos estudantes de ensino superior, de grupos sociais e economicamente mais frágeis, foram os que mais sofreram com o impacto da crise pandémica. O relatório da ANESET de 2021 mostra que estes grupos foram desproporcionalmente afetados e, vejam, designadamente em termos de perdas de aprendizagem. Em conclusão mesmo, e para responder à questão que dá um mote a este debate, o que está em causa é a promoção de ambientes de aprendizagem que desenvolvam o potencial dos estudantes para o envolvimento crítico, para a participação e para a reflexão na era do digital. Entre o discurso tecnofóbico e o da celebração acrítica da digitalização, penso que o nosso desafio é o de reconceptualizar os processos de formação e já agora da governação das próprias instituições de ensino superior, tendo em vista a sua integridade e a sua democraticidade. Ao pensar os potenciais específicos de dadas formas de ensinar a aprender online, à distância, surge como crucial que a discussão recaia sobre o valor e a qualidade da educação e sobre como ensinar e aprender podem integrar as infraestruturas e os processos tecnológicos digitais e não o contrário. Olha, muito obrigado. Penso ter cumprido o meu tempo. Muito obrigada, professor António, pelo seu importante contributo.